Você já teve aquela sensação estranha de estar sempre ocupado, sempre cansado, sempre tentando fazer o melhor, e mesmo assim sentir que a sua vida financeira simplesmente não anda? É como se você estivesse em movimento o tempo todo, mas parado no mesmo lugar. Os dias passam, os meses passam, os anos passam, e a sensação é sempre a mesma: esforço constante, resultado limitado. Você acorda cedo, muitas vezes antes do despertador tocar, cumpre horários, respeita regras, faz o que é esperado. No fim do dia, o corpo dói, a mente pesa, e quando você olha para sua conta, para as contas a pagar, para os compromissos do mês seguinte, surge aquele aperto silencioso no peito. E aí vem a pergunta que quase ninguém fala em voz alta: por que, mesmo trabalhando tanto, eu não consigo sair do lugar? Se essa pergunta já passou pela sua cabeça, fica comigo até o fim, porque o que eu vou dizer aqui não é confortável, e principalmente, não é culpa sua. Desde muito cedo, a maioria de nós foi ensinada a acreditar em uma fórmula simples para a vida: estude, consiga um emprego, trabalhe duro, seja responsável e tudo vai dar certo. Essa ideia foi repetida tantas vezes que virou verdade absoluta, virou algo que não se questiona. E faz sentido à primeira vista. Afinal, esforço deveria ser recompensado. Dedicação deveria gerar progresso. Trabalho deveria trazer segurança. Mas em algum ponto do caminho, essa promessa começou a falhar. E não falhou para uma ou duas pessoas. Falhou para milhões. Porque se trabalhar duro fosse suficiente, as pessoas mais cansadas do mundo seriam as mais ricas. E não são. Olha ao redor com honestidade. Olha para quem carrega peso todos os dias. Para quem trabalha sob sol forte, chuva, pressão. Para quem vive no ritmo acelerado, sem pausa, sem descanso real. Essas pessoas não são preguiçosas. Muitas delas são extremamente resilientes. E mesmo assim, vivem no limite. Isso deveria incomodar mais gente, porque quebra uma crença profunda. Uma crença que diz que, se você não chegou lá, a culpa é sua. Que você não se esforçou o suficiente. Que você não quis o bastante. Essa ideia machuca, porque ela faz pessoas boas se sentirem fracassadas. Mas a verdade é mais dura e ao mesmo tempo mais justa. O problema não é a falta de esforço. O problema é o modelo que foi ensinado como o único caminho possível. A maioria das pessoas foi condicionada a trocar tempo por dinheiro. Trabalha tantas horas e recebe um valor fixo por isso. Quanto mais tempo entrega, mais recebe. Quanto menos tempo, menos dinheiro entra. Esse modelo parece seguro, parece estável, parece responsável, mas ele tem um limite invisível que quase ninguém percebe no começo. O dia só tem 24 horas. O corpo tem limites. A mente tem limites. Você pode até se esforçar mais por um tempo. Pode trabalhar mais horas, aceitar mais responsabilidades, abrir mão de descanso. Mas isso cobra um preço. Sempre cobra. E quando toda a sua renda depende exclusivamente do seu tempo, você fica vulnerável. Qualquer imprevisto vira um problema grande. Uma doença, um atraso, uma crise, uma mudança externa. Tudo isso afeta diretamente a sua sobrevivência. Isso gera medo. Um medo silencioso, constante, que acompanha muita gente até na hora de dormir. Agora, pensa comigo em duas pessoas comuns. Nenhuma delas nasceu rica. Nenhuma teve vantagem absurda. A primeira segue exatamente o caminho tradicional. Trabalha muitas horas por dia, recebe um salário fixo e depende totalmente daquele valor para viver. Se faltar um dia, sente o impacto. Se algo dá errado, o orçamento aperta.
A segunda pessoa também trabalha, mas em algum momento começa a perceber que só esforço não basta. Ela passa a usar parte do tempo para aprender algo novo, desenvolver uma habilidade, construir algo que não precise ser feito do zero todos os dias. No começo, essa segunda pessoa parece estar atrasada. Parece que está arriscando demais. Parece até irresponsável aos olhos de quem só enxerga o modelo tradicional. Mas o tempo faz algo curioso. Ele revela diferenças. Enquanto a primeira pessoa continua presa ao mesmo teto, a segunda começa, aos poucos, a ganhar além do próprio tempo. Não de forma mágica, não rápido, mas de forma consistente. E isso não acontece porque ela é mais inteligente. Acontece porque ela entendeu uma regra básica do jogo, que quase ninguém ensina. Esforço sozinho não escala. Existe um erro invisível que mantém muita gente presa por anos. A ideia de que, se você apenas trabalhar duro o suficiente, tudo vai se resolver. Essa crença faz com que as pessoas se cobrem demais, ignorem sinais de esgotamento, adiem sonhos, sacrifiquem saúde. E quando nada muda, vem a frustração. Uma frustração silenciosa, que vira desânimo, que vira comparação, que vira culpa. A pessoa começa a pensar que há algo errado com ela, que talvez não seja boa o bastante, que talvez tenha perdido tempo demais. Esse tipo de pensamento vai corroendo a autoestima aos poucos. Isso cria um ciclo difícil de perceber enquanto se está dentro dele. A pessoa trabalha muito, se cansa. Cansada, rende menos. Rendendo menos, se culpa. Se culpando, tenta compensar trabalhando ainda mais. E o dinheiro continua curto. Não porque ela falhou, mas porque o modelo é limitado. O modelo de vida que foi normalizado é simples, mas perigoso. Estude, trabalhe, pague contas e espere que um dia melhore. Só que quase ninguém fala sobre inflação, aumento constante do custo de vida, falta de margem de erro. Hoje, um pequeno imprevisto é suficiente para bagunçar tudo. Um conserto inesperado, uma conta fora do planejado, um problema de saúde. E de repente, todo o esforço parece não ter valido a pena. Viver assim gera ansiedade, gera medo do futuro, gera aquela sensação constante de que qualquer erro pode ser fatal. A virada de chave não acontece quando você decide trabalhar mais. Ela acontece quando você começa a questionar o que sempre foi tratado como verdade absoluta. Perguntas simples, mas profundas. Isso depende só do meu tempo? Isso pode crescer sem exigir cada vez mais de mim? Isso me dá mais controle sobre a minha vida, ou menos? Essas perguntas não mudam tudo de uma vez, mas mudam a forma como você enxerga decisões. E decisões moldam caminhos. Muita gente começa sem dinheiro, sem contatos, sem apoio, mas começa com entendimento. Começa a observar padrões, a perceber como o dinheiro se move, a entender que pequenas escolhas repetidas ao longo do tempo têm um impacto enorme. Não é rápido, não é glamouroso, mas é real. Aos poucos, essa pessoa sai do modo sobrevivência e entra no modo construção. Ela para de apenas reagir à vida e começa a construir algo com intenção. Esse vídeo não é uma promessa de riqueza. Promessas vazias criam expectativas irreais e só aumentam frustração. O que realmente transforma é clareza. Entender por que certas coisas não funcionam já é um passo enorme. Se você está cansado, isso não é fraqueza.
É sinal de que você está tentando. Mas tentar do jeito errado cansa mesmo. Aprender como o dinheiro funciona é um processo. E esse processo começa quando você para de se culpar e começa a entender o sistema em que está inserido. Você não é o problema. Nunca foi. O que faltou foi clareza. Clareza muda escolhas. Escolhas mudam caminhos. E caminhos, com o tempo, mudam destinos. Inscreva-se no canal e continue nos acompanhando em sua jornada ao sucesso.